Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje, vamos discutir novamente as pesquisas eleitorais. São as pesquisas eleitorais utilizadas como instrumento de manipulação do eleitor? O Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, eles querem voltar a discutir com a sociedade a questão das pesquisas eleitorais. É necessário rever a legislação, é necessário rediscutir essa questão. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o professor João Edson, que é professor de Ciências Políticas. O professor João Edson é também mestre em Ciências da Educação, comentarista político da Rádio Jovem Pan, consultor político, gestor de imagem, comunicação e crise. Professor, obrigada pela presença mais uma vez. E eu abro perguntando ao senhor, na sua opinião, o Colégio de Presidentes dos TREs está correto em querer rediscutir a questão das pesquisas eleitorais? Bom, primeiro é um prazer sempre estar aqui, é uma honra. Está corretíssimo. Eu defendo, inclusive, que nas próximas eleições a pesquisa eleitoral entra num período de quarentena. Não é terminar com a pesquisa eleitoral, mas dar um tempo, porque ela foi distorcida do seu sentido ou da sua função. Veja bem, quando nós falamos em pesquisa eleitoral, nós estamos falando de uma investigação científica. A investigação científica, ela tem regras e tem método. Ela não pode ter um grau de variante, não pode se transformar num instrumento de vontade do resultado. Então, quando você inicia uma pesquisa, você sabe que você inicia, você não pode ter uma noção de como você vai concluir ela, porque ela por si só ganha vida. Agora, quando eu faço uma pesquisa visando um resultado, eu estou distorcendo o princípio científico da pesquisa. E o que nós temos assistido aí nos últimos anos, não é só na eleição que passou, é um grande mercado de institutos de pesquisa para trazer ela como instrumento ou parte da campanha ou parte do marketing. Então, o candidato já entra sobre uma perspectiva de que o resultado da pesquisa vai causar uma influência no eleitor, e vai causar, é fato que causa, né? Em todo eleitorado, não. Mas se a gente olhar que as eleições, ela tem a diferença sempre entre o primeiro e o segundo colocado, eleito e não eleito, em margens abaixo de 15%, é óbvio que uma pesquisa, você cria uma alteração numa vertente de 5%, você cria um intervalo de 10%. Porque é 5 que sai e 5 que entra. O senhor disse que as pesquisas são instrumento de marketing. Então, o senhor, a partir desse princípio, as pesquisas são manipuladas no Brasil? São. A gente pode afirmar isso com com um grau muito grande de probabilidade que são manipuladas. Prova disso, porque veja bem, nós inventamos algumas mentiras. A pesquisa eleitoral é retrato do momento. Quem já não ouviu essa frase? O eleitor, no percurso da campanha... Mas se a pesquisa eleitoral é o retrato do momento, uma semana antes do pleito, a pesquisa eleitoral trouxe informações bastante muito diferente do cenário depois. E dependendo da onde, do veículo de comunicação que saiu, do instituto que saiu, ou muitas vezes no mesmo instituto, apresenta variantes absurdas. Então, assim, se você considerar que dentro de um quadro eleitoral normal, o que é normal? Não acontece nenhum fato extraordinário, o candidato não matou ninguém, não há uma notícia crime, não há uma bomba sobre a vida dele particular, não foi preso, não aconteceu nada. E o Instituto coloca ele numa margem diferente de 10%, considerando que os métodos de pesquisa, ele vai trabalhar dentro do contingente no máximo de 4%, não pode ter uma diferença de 10%. Que 4 para cima, 4 para baixo seria no máximo de 8%. Sim. E a gente chega a verificar algumas com 12%, 15%. Qual foi o caso que mais causou surpresa no senhor, tanto em âmbito estadual quanto nacional? Nacional, eu lembro da eleição onde o Cristóvão Buarque foi eleito em Brasília. Ele foi extremamente escandaloso. Ele estava numa situação completamente desfavorável e o resultado não teve nada a ver com o que aconteceu. E agora em Minas Gerais, quando as pesquisas colocavam o Romeu Zema, que foi eleito, em último lugar até 4 dias antes da eleição. Não é possível, não existe essa avalanche, não existe essa possibilidade da população ir dormir
passar um cometa e no outro dia levantasse ele e falasse, não, eu ia votar no José, na Maria, mas agora todos nós vamos votar no Joaquim. Isso não existe. Lá em Minas Gerais foi um exemplo clássico disso. Aqui em Mato Grosso teve um caso da senadora Selma. Teve o caso da senadora Selma, mas para governador já teve vários casos. Já ocorreu aqui que a última eleição, 2, 3 candidatos estavam eleitos com a margem, fora da margem de erro um do outro. Então, alguma coisa está errada nisso. O senhor abriu falando da necessidade de quarentena e não distinguir... Seria como? A pesquisa é extremamente importante. A gente precisa estabelecer, olha, 1 ou 2 eleições sem pesquisa. Precisaríamos fazer uma ampla discussão sobre a responsabilidade da questão da pesquisa, porque é o seguinte, não existe, não vai ser possível, a não ser que seja excessivamente grotesca, alguém pegar uma pesquisa e conseguir incriminar esse instituto que fez a pesquisa, essa empresa que fez a pesquisa. Porque ela existe várias possibilidades de manipulação. No mapa amostral, no método, no recenseamento dos números, na tabulação. Existem várias formas de ser feita sem deixar rastros, porque ela é uma pesquisa, né? Então a gente precisa discutir primeiro quais os métodos que são possíveis, quais os mapas de amostragem que são possíveis ser utilizados, né? E o formato disso. A gente precisa criar um padrão e criar uma legislação para a questão da pesquisa, e não é uma coisa que faz da noite para o dia, não dá para fazer a toque de caixa para corrigir isso, né? E a gente precisa dar um choque também. Estabelecer um período de quarentena significa o seguinte, escuta, vamos ter que fazer campanha sem pesquisa. Mas mesmo assim, nessa quarentena... Você acha que essa proposta passaria no Congresso, uma campanha eleitoral sem pesquisas? Passaria se a gente partir do seguinte princípio, a pesquisa está liberada, não pode ser divulgada. Só para consumo interno? Só para consumo interno. Que é o que interessa. Eu não posso usar a divulgação. Porque, vamos lá. É porque os institutos de pesquisa dizem que a pesquisa é muito importante até para o candidato reavaliar a sua postura, reavaliar, né, a sua campanha. E se é para isso, ela pode ser Ele pode ser só interno. Interno não tem problema, ninguém pode impedir alguém de fazer pesquisa interna. Eu estou falando aqui a quarentena na divulgação. Veja bem, vamos para a divulgação. Uma pesquisa nacional é muito cara, uma pesquisa estadual é muito cara. Município, dependendo do município, é caro. Dependendo do município, se é pequenininho, não é tão caro assim. Você vai para margem de 10 mil, 8 mil, 7 mil, num município pequeno. Mas imagina uma pesquisa no Estado. Um veículo de comunicação, ele não ganha publicidade suficiente para pagar uma pesquisa. Não tem esse veículo assim, olha, eu ganho isso. Os veículos de comunicação hoje estão em crise até para se manter na sua rotina. Então a gente já começa a entender que é um pouco falso esse negócio de dizer que o veículo... E aí a gente vê assim, a pesquisa colocada no nome de instituições. Isso é lavagem. Eu não vou citar nenhuma instituição aqui. Porque se vai para o nome da instituição, não precisa constar na declaração de gastos do candidato, na prestação de contas. Aí eu me pergunto assim, vamos pegar a lista não vou citar nenhuma instituição aqui, vamos pegar a lista de instituições. Que interesse essa instituição tem em saber quem está em primeiro ou segundo lugar? Ela tem algum interesse nisso? Mesmo que ela tenha interesse no resultado, a pesquisa não é reflexo do resultado. E nessa campanha, especificamente nessa campanha, alguns candidatos com maior poder aquisitivo, isso ocorreu em Mato Grosso e ocorreu em outros estados, eles lançaram mão da pesquisa para evitar que o concorrente tivesse financiamento privado, para que as pessoas não fossem injetar dinheiro no candidato que ia perder. Você quer um exemplo clássico disso? Sim. Não existe método de pesquisa para vereador, não existe método de pesquisa para deputado estadual, nem para deputado federal. Tá? Porque como são votos regionalizados, para você fazer um mapa desse é quase impossível. Mas mesmo que fosse possível, a amostragem seria quase do tamanho do eleitorado. É porque os votos para proporcional, eles são São regionais. Regionais, né? Então tem candidato a vereador, por exemplo, que tem muitos votos em determinada região da cidade e nada dos outros. Vou te dar um exemplo. Dependendo da amostragem, vou citar aqui um município. Dependendo da amostragem estadual, um município do tamanho de 4 Marcos pode ficar fora da coleta de dados. Mas 4 Marcos pode oferecer 3 mil votos para um candidato. Como que alguém que vai ter 3 mil votos num local vai ficar fora? Já se você aplicar isso para senador, principalmente quando é uma cadeira, ou para governador, ela vai ser eficiente, ela pode ficar fora. Hoje, para governador, com 36 municípios de Mato Grosso, você tem uma amostragem aí com 3,5% de erro, uma pesquisa excelente. Mas esses mesmos números
ele é zero se você colocar deputado estadual e federal, porque ela não representa o Estado como um todo, não tem como se fazer essa representatividade de votos. Este ano, um deputado do Rio Grande do Sul disse que apresentará um projeto de lei, mais um, né? Porque existem alguns tramitando no Congresso, para acabar com as pesquisas eleitorais. E os outros tramitam lá há anos e não andam. O senhor falou que é possível que o Congresso agora volte a rever essa questão. Por que o senhor acredita que agora a gente possa rever essa questão? Porque 2018 foi bastante evidente a manipulação das pesquisas em 2018? Vou te dar um exemplo. Dos 8 deputados federais que foram eleitos no Mato Grosso, todos foram vítimas da pesquisa. Todos. Dos 8, 3 constavam na pesquisa como possíveis eleitos. E os demais não? Os demais não. O fato deles não constar na pesquisa como possivelmente eleitos, isso prejudicou. Possivelmente tiveram dificuldade em captar recurso para a campanha deles. Se eles conseguirem pensar isso, e a gente... Vou lembrar aqui, o PSL, ele elegeu 52 deputados. 100% vítima de pesquisa. Não aparece. Vamos pegar aqui Mato Grosso. Nelson Barbudo aparecia em qual pesquisa? Ninguém nunca ouviu dizer, né? Eu ouvi dizer. O Estado acho que nem sabia da existência. Ele tinha lá um grupo de WhatsApp que estava lá com, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, e dali ele captou a votação dele. Fora isso, os outros não sabiam. E não aparecia nas pesquisas. Como que alguém tem 127 mil votos, quase 130 mil votos... E sequer pontua. E sequer pontua na pesquisa. Mas os mapas feitos não era para captar esse voto. Mas as pessoas não se furtavam de lançar mão disso como publicidade. Quantos jornais, quantos sites apresentaram a lista dos deputados que aparecia, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, quantidade lá, número percentual, uma série de coisas. Então, o que precisa acontecer? Acabar com a pesquisa? Não. É dizer o seguinte, escuta, a divulgação de pesquisas, não, porque ela está sendo mal utilizada, a divulgação. E a divulgação da pesquisa interfere, sim, no resultado final da eleição. Nós ainda temos um conjunto de brasileiros que ele não importa com a política e ele gosta de ter o voto útil. Esse voto útil é um contingente que fica migrando de um lado para o outro. E numa eleição um pouquinho mais apertada, por que Mato Grosso não tem segundo turno? Apesar da previsão. Se a gente pegar as últimas eleições, com exceção da reeleição do Blairo, todas as outras eleições era para ter segundo turno. Talvez agora do Mauro. Se a gente tirar do Mauro e do Blairo a reeleição, não a eleição, a reeleição do Blairo e do Mauro, todas as outras poderia ter acontecido com segundo turno. Não aconteceram por quê? Porque ao candidato aparecer na frente, existe uma migração nos últimos dias de 4% ou 5%. Agora tem que entender, quando migra 4% ou 5%, é o mesmo voto. Ao migrar, ele abre um espaço muito grande. É 4%, 5% de eleitores que dá uma diferença de 6%, 7%, 8%, 10% no intervalo. Porque quando o voto sai de um e vai para o outro, é menos um aqui, mais um lá. É menos um e mais um. E tem ainda os indecisos. E tem os indecisos. Estou indeciso, aí de repente a pessoa vota em quem está na frente. Porque assim, o candidato que realmente quer utilizar a pesquisa como elemento da sua campanha, ele faz uma qualitativa, que não aparece em números. Porque a minha pergunta é o seguinte, qual seria a contribuição para um candidato saber se ele está um ponto na frente ou um ponto atrás? A grande contribuição para quem lida com o marketing político, e eu faço isso, é saber aonde ele está errando e o que ele deveria fazer para melhorar. Para corrigir. Nós precisamos ir para o intervalo, depois eu quero saber do senhor se não houvesse a divulgação de pesquisas eleitorais, se o Brasil seria um país polarizado nessas eleições. E você que está em casa, você também acha que a gente teria candidatos mais fortes de centro-direita ou centro-esquerda e não essa polarização toda se não fossem as pesquisas? Vamos ouvir o que o professor tem a dizer no próximo bloco. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje nós estamos discutindo as pesquisas eleitorais como instrumento de manipulação do eleitor. Está conosco o professor João Edson, que é professor de Ciências Políticas. Eu perguntei ao professor João Edson no primeiro bloco
se não houvesse a divulgação de pesquisas eleitorais para candidatos a presidente do Brasil, nós teríamos chance de ter um candidato mais de centro? O Brasil seria dividido, polarizado, dessa forma como foi em outubro de 2018? Professor, com o senhor a palavra. Olha, é muito difícil a gente afirmar com certeza da polarização ou não, porque está sendo uma tendência mundial. Mas uma questão, ela é preponderante. Como a pesquisa interfere no resultado, a pesquisa foi e ainda continua sendo importante para eleger candidatos. O resultado da pesquisa, veja bem, quando um candidato oponente, ele faz uma ação e na sequência vem uma pesquisa que é considerada idônea, feita por um outro órgão, e aparece que não abalou ali, você desqualifica a ação política feita. Um exemplo clássico disso, surgiu uma denúncia, alguém faz uma denúncia, esse candidato já teve uma situação assim, passou 3 dias, não deu tempo do próprio candidato lá pagar a pesquisa dele. Vem uma outra instituição que tem interesse, faz uma pesquisa e diz assim, olha, a sociedade não importou com isso. A pessoa que estava importando fala, ninguém ligou para isso, também não vou ligar. É óbvio, nós somos humanos, nós lidamos, isso vai para as relações das conversas de bar, da beira de campo, assistindo futebol, do cinema, há uma tendência a seguir da família. A maioria. Há uma tendência a seguir a maioria. Né? E desqualifica. Quando você fala assim, fulano de tal está citado uma operação policial, assim, está comprovado, vai ser processado, está sendo processado, uma série de coisas. E a pesquisa não indica nada, o outro vai pensar assim, escuta, ninguém está ligando para isso. Então, quando eu pego uma amostragem supostamente científica, ela ganha esse nome científico, e apresenta um resultado desse, as pessoas acreditam na ciência. E ainda com verniz de legalidade, Exato. Que diz, olha, ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Aí você colocou numa outra questão. Aquele número do registro da Justiça Eleitoral, ela tem servido como um instrumento muito forte para legitimar a sacanagem. Porque a pesquisa que não aparece lá, que não está registrada, elas são verdadeiras. E aí a gente vê a diferença. Quem lida no meio político entende isso perfeitamente. Sabe que na assessoria de comunicação do TRE, nós recebemos de uma forma muito frequente solicitações de jornalistas. Olha, Mariane, eu queria ter acesso ao teor da pesquisa tal. E eu digo, olha, o resultado da pesquisa não fica registrado na Justiça Eleitoral. O que fica registrado na Justiça Eleitoral tal instituto realizou uma pesquisa, encomendado por tal veículo de comunicação, o número da pesquisa é esse, e aí as questões técnicas, serão ouvidas tantas pessoas por amostragem, a margem de erro é essa ou é aquela, mas o conteúdo, o resultado da pesquisa pertence ao cliente, a quem encomendou. E nós sequer sabemos esse resultado, ele não é auditável, né? Exato. A Justiça Eleitoral não tem esse controle. Eles dizem, como não? Então quem tem? E aí, até então, o próprio jornalista não sabia, não se dá conta de que não existe controle sobre resultado de pesquisa. Eu tenho até brincado com uma frase, né? Que se a pesquisa é um retrato de momento, deveria ser proibido fazer Photoshop no resultado, né? Mas lá tem acontecido isso. E se a gente for colocar nas costas da justiça, não, vocês vão lá, vocês vão pegar o formulário, pegar os computadores, Se ela é manipulada na origem, lógico que o formulário vai estar correto. Mas não há previsão legal para isso, a não ser que uma das partes entre com uma representação. Se a questão é judicializada, aí sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, mesmo que ocorrer, se você estabelecer o vício no início, ela não vai ser detectada. Mesmo sendo judicializada, com busca e apreensão, com tudo, não será detectada a fraude. Não será. A não ser que você consiga pegar lá no ato. Por exemplo, se existir uma manipulação no exercício do recenseamento, não tem como saber. Teria que chegar no seu José e seria a palavra do seu José dizendo que votou no candidato A. Ou seja, e não teria no que candidato refazer B. a pesquisa. Teria que refazer a pesquisa. Com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. O que é impossível. E teria que ter a garantia que as mesmas pessoas falassem as mesmas coisas. Isso é impossível. Então, assim, culturalmente a gente não é um país sério. É dolorido dizer isso, eu falo isso com muita dor. Tá? Talvez uma pesquisa feita na Alemanha não ia acontecer isso. Existe, na Suíça, na eu ia Suécia. chegar justamente nessa questão. Existe pesquisa, eu sei que nos Estados Unidos existe, eu sei que nos Estados Unidos eles discutem também a pesquisa como instrumento de manipulação, mas em países como a Alemanha, existe pesquisa eleitoral dessa forma? Eles têm as pesquisas, né? Só que, assim, é uma outra cultura.
É um outro comportamento. Nós temos um outro problema da pesquisa, que não é culpado, não é o Instituto que é culpado, não. Nós temos um problema sério de pesquisa. Tem pessoas que têm vergonha de dizer no candidato que vai votar. E aí ela vota no candidato, na pesquisa, no candidato da onda. Mas lá na urna eletrônica, sobre o seu sigilo, até porque nós temos a tendência de ser mais éticos e ter uma moral mais rígida quando falamos a público do que quando agimos. Isso é muito comum. E numa cultura como a nossa, que é bastante manipulada, né, ela é mais forte ainda. Você não vai conversar com uma pessoa, ela vai dizer assim, olha, eu acho que na hora de a gente votar tem que pegar dinheiro mesmo, eu pego dinheiro, eu faço isso, eu faço um acordo com fulano de tal, eu tenho coragem de votar em fulano de tal por causa disso, porque eu vou levar vantagem pessoal. Você não vê esse discurso, é muito raro. O discurso é qual que é o discurso? E eu tive esse exemplo, eu trabalho em campanha, Mariana, e tem algumas coisas assim loucas nesse país. A pessoa senta com você para iniciar uma conversa e faz aquele preâmbulo da conversa, falando da corrupção, das pessoas ruins, de uma série de coisas, e contando, e contando, e contando, e você não sabe o que ela quer. No final, ela pergunta assim, escuta, eu estou precisando de um emprego, estou precisando disso, precisando disso, aquilo, eu tenho tantos votos, preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Tá? Nós tivemos um exemplo na... Aí dá vontade de dizer, como assim? Peraí, vamos voltar 5 minutos aqui do que a gente estava conversando. Eu já cheguei a fazer isso, mas você não me falou isso? Não, eu acho que tem que ser assim, só como não é assim, eu não quero ficar para trás. É o brasileiro. Tá? Aí o instrumento, a ferramenta, a pesquisa, ela é muito complexa no Brasil. É diferente quando a gente vai lidar com o mercado, lidar com outros fatores. A qualitativa, ela é melhor, porque a qualitativa eu não estou perguntando em quem você vai votar. Mas em qual perfil de candidato você votaria? Exato. Não é isso? É o perfil, o que está contando naquele dado momento, tá? Mas ninguém tem interesse em divulgar a pesquisa qualitativa. Por quê? Porque ela interessa à ciência do marketing político. E não, acho que assim, essa aí pode ficar liberada, não tem problema nenhum. E tem algumas coisas assim terríveis em termos de pesquisa. O cara encomendar a pesquisa, encomendar a manipulação da pesquisa e acreditar no resultado. Acontece de tudo nesse país. Mas, ainda assim, com tudo isso, os institutos de pesquisa têm perdido credibilidade ou a sociedade não se dá conta disso? Se eu perguntasse hoje, qual instituto de pesquisa sério no Brasil? Eu acho que todos são sérios. Mas se fizer essa pergunta, possivelmente, um número exorbitante de brasileiros, 70%, diz assim, não acredito em instituto de pesquisa. Ou seja, quando você desvaloriza o instituto de pesquisa, está desvalorizando também uma ferramenta científica muito importante. Se a gente conseguisse fazer pesquisa... Fora do âmbito eleitoral para a publicação, tem importantes serviços prestados à sociedade, tendências de comportamento, enfim, né? Para a gente entender uma série de coisas. O mundo tem uma tendência, agora está caminhando, faz parte dessas, né, da mola espiral da sociedade, né? Agora estão vivendo os ventos de direita, né? E aí a gente não sabe se o pessoal que concorda com esses ventos de direita tenha votado nas pessoas corretas. Porque, como você solta a pesquisa, a tendência é você ir para o bloco. E dentro do bloco, o nome. Aqui no Brasil, não, você vai para o nome independente do bloco. E quem assume um discurso parecido com aquele que está representando lá na dado da pesquisa, ele tem uma tendência maior a ter a quantidade de votos. Então, ocorre assim, alguma coisa absurda. Aqui nós tínhamos um candidato do PSOL. Esse é um exemplo clássico disso. Nós tínhamos um candidato do PSOL. O PSOL é, na sua raiz, de esquerda. Talvez hoje o partido político mais de esquerda que nós temos. O candidato daqui, do estado de Mato Grosso, fazia um discurso conservador, retrógrado e moralista. Aí eu perguntava para o eleitor, por que você está votando em fulano de tal? Eu falo isso que foram perguntas, não foi uma pesquisa. Perguntei para o eleitor, por que você vota nele? Eu voto porque ele defende isso, isso, isso. Eu falo, mas o partido dele expulsa ele se ele defender isso. Qual que seria a sua reação se fosse expulso? Mas qual partido que ele é? Ou seja, para que está servindo essa pesquisa? Se eu não tiver essa leitura inteira, ela não tem validade nenhuma. Mas o senhor começou o segundo bloco avisando que não necessariamente nós tivemos um eleito, né, de direita, por causa da divulgação das pesquisas. Mas esse candidato a presidente, que é o candidato eleito Jair Bolsonaro, ele usou
não ele, mas os seus eleitores, ao convencer outros eleitores, diziam, olha, você quer o outro partido de novo no poder? Não, então você tem que votar neste. Então, o Brasil caminhou para uma situação onde parecia que só existiam 2 candidatos, sendo que, na verdade, nós tínhamos muitos outros aí no meio. E o que a pesquisa isso indicou? Pela pesquisa. O que ela indicou? Justamente isso. Ela fez com que os outros candidatos perdessem eleitor na reta final do primeiro turno. Que foram canalizados. Foi canalizado. Um exemplo clássico é a Marina. Sempre dou esse exemplo. A Marina, por quê? Porque ela vem de várias eleições. Então, o eleitorado da Marina, ela fica aí na faixa acima dos 10%, abaixo dos 20%. Ela tem essa flutuação. Ela caiu para 1%. Ela perdeu para o Cabo Daciolo. Ou seja, os eleitores dela votaram em outro candidato porque não queriam esse candidato. É aí que está. A pesquisa propiciou essa polarização? Propiciou. Sem a pesquisa isso não ocorreria. Porque eu não ia saber naquele dado momento se os resultados estariam próximos do outro. Então eu ia fazer a escolha segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, e não segundo a minha necessidade. E os 2 candidatos, o candidato do PT e o candidato do PSL, os 2 trabalharam a questão do voto útil, né? Os 2, porque era interessante para os 2 a polarização. Primeiro porque as pesquisas, vamos lembrar a questão das pesquisas nacionais, né? Que é até mais fácil de lidar do que com as domésticas, né? Até a última semana da eleição, todas as pesquisas de todos os institutos de âmbito nacional diziam o seguinte: o Jair Bolsonaro, ele perde no segundo turno para o Haddad. A gente pode pegar os dados aqui, tudo vão mostrar isso. Se apresentava isso, é óbvio que o Haddad falava assim, eu preciso de Jair Bolsonaro no segundo turno. Por outro lado, existia, né, o Jair Bolsonaro, que batia diretamente no PT, cresceu batendo no PT. Se ele não tivesse um candidato que fosse do PT no segundo turno, a tendência era perder voto. Então ele precisava, até pelos votos que ele tinha e pelo exército que ele tinha em torno dele, ele precisava que o candidato do segundo turno fosse o Haddad. Não poderia ser outro. Se fosse qualquer outro, desmontava toda uma estratégia criada há 4 anos atrás, que ele veio construindo. O PT já estava no poder há 3 mandatos, ia para o 4º mandato, ele criou uma estratégia eficiente, né? Vamos derrotá-los aí. Aí vem as pesquisas e reforça esse dado, dizendo que no segundo turno ele perderia para o Haddad. E ao dizer isso, fez com que o Haddad reforçasse a ideia de enfrentar ele. Se o Haddad tivesse enfrentado o Alckmin, ele teria vencido. Tivesse enfrentado o Ciro Gomes, teria vencido. Sei lá, estou citando os nomes que disputaram, a Marina, não sei. Ou se o Bolsonaro tivesse enfrentado o outro. Dá para saber? Não dá para saber. Porque lá numa altura eu criei 2 caminhos para chegar a um único resultado. E chegou ao resultado. E chegamos à polarização, não é? Chegamos à polarização. E nós chegamos ao fim do nosso programa. Mais uma vez, o tempo é curto quando a gente discute com um assunto interessante, com entrevistados muito bem preparados. Eu agradeço de coração a sua presença aqui. Espero ter colaborado um pouco para desvendar os mistérios da pesquisa. Sempre um prazer. E fica aí a proposta do professor João Edson aos legisladores. A pesquisa eleitoral passaria a ser consumida apenas internamente, seria produzida apenas para consumo interno. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Até o próximo programa.